Você lembra daquelas brincadeiras que a gente fazia quando era criança, de se a gente fosse morar na Lua e pudesse levar apenas uma coisa, o que a gente levaria? Sei lá, se a gente pudesse levar apenas um livro, qual livro você levaria? Se a gente pudesse levar apenas um filme, qual filme você levaria? E pra mim, se eu tivesse a chance de te dar apenas uma dica nessa reta final, qual seria essa dica? Qual a uma dica que teria o maior impacto na sua nota, na minha opinião? E aí, lógico, eu fiquei dando uma pensada nisso e eu sempre voltava pro mesmo assunto. E a dica seria mais ou menos a seguinte: você precisa se tornar um deus das questões parecidas. E aí, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo agora aumentou o número de questões que está fazendo e você realmente precisa fazer isso. Você precisa fazer mais questões até a prova para você conquistar essa fluência na prova do Enem. Mas o porém é que a maioria das pessoas está fazendo questão por fazer. Está fazendo questão só para falar para si próprio que fez um monte de questão. Mas fazer um monte de questão não é o que te aprova no Enem. O que te aprova no Enem é aprender a fazer essas questões que você está fazendo para caso caia uma questão parecida, você acerte. Então toda questão que você vai fazer a partir de agora até o Enem, você tem que ir acabando a questão se perguntar: eu aprendi essa questão e esse assunto o suficiente para responder uma questão muito parecida com essa na prova? Porque o Enem é uma prova que a gente já sabe que tem aquelas questões padrão, questões modelo, como eu chamo questões clássicas, que são questões que sempre se repetem com uma pequena variação de termos usados, de números usados. Eu até deixo aqui um vídeo para você ver depois sobre questões clássicas, para você ver algumas delas e aprender mais sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda nesse vídeo é essa mentalidade de você vai fazer questão. A parte mais importante é você tentar fazer a questão, obviamente, mas a correção é de extrema importância. Você precisa ter essa mentalidade, essa sinceridade com você mesmo, de se perguntar depois da correção mesmo. Eu entendi esse assunto para caso caia o mesmo assunto, mas perguntando uma coisa um pouco diferente dele, eu conseguiria acertar? E isso envolve eventualmente voltar na matéria para dar uma nova estudada e tirar suas dúvidas. Então, por exemplo, se você fez uma questão de dobramento moderno, o assunto dessa questão é estrutura geológica. Você sabe o que é um dobramento moderno? Você sabe o que é uma bacia sedimentar? Você sabe o que é um estudo cristalino? Porque dentro de um mesmo assunto que cai no Enem tem subtópicos irmãos. Então você precisa saber eles. No tópico ligações químicas, você precisa saber cada ligação química, mesmo que a questão que você tenha feito cobre apenas uma ligação química. Porque se numa prova caiu uma questão simples de ligação iônica, não tem como você não saber o suficiente para responder uma questão muito parecida que cobre a ligação covalente na prova seguinte, porque vai ser quase que exatamente a mesma questão, só alterando qual aspecto do assunto é perguntado. Isso é muito comum em matemática, vai ser exatamente a mesma questão, mudando os números, mudando um pouco o cenário. Então coloca na sua cabeça que corrigir bem uma questão é tão importante quanto fazer a questão. Uma pessoa que fez 10 mil questões mal feitas está menos preparada que uma pessoa que fez 2 mil questões muito bem feitas, com essa mentalidade de: se cair uma questão parecida com qualquer uma dessas 2 mil questões, eu vou acertar ela? E com isso você vai ter um monte de ponto automático e fácil na prova. Então, cria aí esse mantra para você, torna essa dica uma espécie de religião. Seu objetivo agora é se tornar um deus das questões parecidas. E para fazer isso, você precisa corrigir direito as questões e eventualmente estudar aquele assunto que é dado na questão, às vezes até decorando algum tipo de informação, como uma fórmula. Então essa é a mensagem de hoje. Apenas uma mensagem, porque é uma das mais importantes de todas. Eu vou deixar aqui no final meu último vídeo, que eu dei dicas de como evoluir bastante nesse mês para cada nível. Se você tem uma base fraca e está fazendo cerca de 100 acertos, se você tem uma base média e faz lá em torno de 120 acertos, e se você já é uma pessoa que está no nível avançado, fazendo 140 acertos, como melhorar em cada um desses níveis. Então por hoje é isso, obrigado!